preços do combustível não compõem a única dor de cabeça do governo federal. O prolongamento, a extensão da briga lá no Oriente Médio, da guerra, pode catalisar outro problema, não só do preço, mas da oferta. Assunto para Lucinda Pinto. Lucinda, boa tarde. Que pepino que a gente entra nesta quarta semana de guerra. É isso mesmo, Naka. Boa tarde a todos. A gente está vendo aí realmente o início de uma queda de braço, né, entre Petrobras e distribuidoras, e o que parece é que não vai ter escapatória a não ser um aumento de preços além do que o governo deseja. Ele está aí atuando para impedir isso, multando, autuando as distribuidoras, ou então realmente um problema, uma quebra de oferta efetiva. Acho que o cenário está bastante determinado aí, acho que é isso que vai acontecer. Porque o que as distribuidoras estão alegando é que esses 30% ou mais de diesel que elas precisam importar, elas estão importando a um valor muito mais alto. E não só o valor do diesel, mas também o custo logístico de fazer a importação é muito maior nesse momento. E aí tem outras questões, a gente tem ouvido essas informações de que alguns navios de petróleo que estavam vindo da Rússia na direção do Brasil estariam se desviando para outros mercados. Você escreveu a respeito disso, você pode até falar melhor, por conta da flexibilização da sanção contra o petróleo russo. Tudo isso começa a colocar aí problemas mais sérios em termos de abastecimento, Naka. E é interessante sobre isso, assim, é muito interessante porque me parece que o governo brasileiro reagiu de maneira muito assertiva no começo dessa história, quando se viu diante da ameaça da greve dos caminhoneiros, mas me dá a sensação de que a reação parou por aí, pensando muito nos caminhoneiros. E se perdeu um pouco, né? Se perdeu um pouco porque precisava dar passos além, porque o problema não termina ali. Quando você tem uma Petrobras que tem um preço sistematicamente menor do que o praticado no mercado internacional e, ao mesmo tempo, você tem as autoridades ameaçando não fornecer subvenção para quem sobe preço, os distribuidores, os importadores estão numa sinuca de bico, porque se eles importam um preço maior e praticam esse preço para ter razoabilidade comercial, eles podem não ter o apoio do governo com subvenção. Então, é uma situação absolutamente dramática e, diante disso, coincide com a chegada de Dario Durigan à frente do Ministério. Ele disse que ainda não recebeu nenhuma resposta de governadores nem secretários de Fazenda. Que desafio do novo ministro no seu primeiro dia de trabalho, Lucinda. Que horror! Será que ele imaginava, né? Pelo amor de Deus! Quando ele mandou o currículo. Mas tem uma coisa que é importante dizer, que outros governos na Europa, a Índia, a China, também estão adotando medidas para conter o preço. É natural que haja algum tipo de intervenção de governo para conter o efeito de um choque de petróleo. E a gente está diante de um choque de petróleo que tem potencial para ser algo muito maior do que a gente viu aí nos últimos anos. Seja como for, o problema e o que preocupa é sempre aquele limite, assim, até onde vai efetivamente o objetivo de conter de forma pontual, né, de agir em cima de algo que vai durar por pouco tempo, como é essa situação, e até que ponto o governo vai acabar adotando uma medida que se torne permanente, como, por exemplo, isentar aí o diesel. A gente já viu outros subsídios se tornarem permanentes e o problema que isso causa. E num ano eleitoral. Quer dizer, esse limite, de fato, é preocupante. Eu queria até comentar essa fala do presidente Lula dizendo que vai recomprar Mataripe. A verdade é que o Mubada ela queria devolver Mataripe. Antes de tudo, é importante lembrar que essa discussão começou com um desejo do próprio investidor de devolver ali o ativo, por dificuldades de relacionamento com a Petrobras, entre outros motivos. Mas seja como for, é interessante pensar que num momento como esse, de crise global, de abastecimento de petróleo, parece fazer sentido. Realmente a gente precisar importar 30% do diesel, pelo menos. A gente está enxergando aí o quanto isso nos torna vulnerável num momento como esse.
O problema é que, nessa hora, o governo sai falando qualquer coisa, fazendo qualquer tipo de promessa, e a gente sabe que o problema da Petrobras manter a atividade de refino é que é uma atividade custosa, de ciclo muito longo, impacta o resultado da companhia, tira a energia e o dinheiro, efetivamente, né, da empresa para investir no pré-sal, que isso sim é uma atividade bastante lucrativa. E a Petrobras ela é uma empresa estatal com uma grande participação de capital privado, então não é uma decisão tão óbvia. Eu estou trazendo essa informação aqui para dizer que nessa hora do nervoso, né, do calor, algumas coisas são ditas e a gente fica na dúvida, assim, qual que é o limite ali do que é para valer, né, que discussão que a gente vai, que o Durigan, de fato, vai poder encaminhar agora, e o que é puramente de palanque. E isso é muito negativo na hora que o governo precisa sentar com empresas grandes, como são as distribuidoras, para negociar. E será que deste governo, especialmente pensando, Lucinda, que a gente está num ano eleitoral. Ai, meu Deus. E a gente não consegue nem pensar nisso direito, né? Pois é, tem tanta treta antes. Mas será que este governo, que está sendo pressionado pela realidade da economia, com o petróleo lá em cima, com os combustíveis subindo, com a popularidade caindo, e ao mesmo tempo, por outro lado, você tem as pesquisas eleitorais mostrando que Flávio Bolsonaro é mais competitivo do que se esperava, será que esse governo vai ter racionalidade para pensar uma solução racional para essa história? Essa é a preocupação, é isso que deixa todo mundo bastante apreensivo cada vez que vem uma medida. De novo, é natural que o governo reaja, mas a gente fica sempre com aquela sensação. Ele está fazendo o cálculo, o legado fiscal, né, negativo, que qualquer medida que venha a ser adotada agora, isso está sendo levado em consideração, isso está entrando na conta do governo? Esse é o problema. A gente já viu várias outras vezes medidas serem tomadas ali para agradar eleitor, para agradar a população, para melhorar a imagem de um governo em campanha eleitoral, se tornarem permanentes e o custo que isso provocou. Aqui a gente pode citar todos os governos que antecederam o governo Lula. E tem um outro ponto aqui que é muito importante e que o governo do PT já viveu, que entrar numa queda de braço no setor privado para tentar simplesmente segurar preço, a gente sabe que não funciona. Não quero nem entrar aqui no debate a respeito de se existem algumas empresas tentando tirar proveito da situação, como diz o presidente Lula, se realmente é oportunismo. A gente sabe que mercado tem isso, que muitas vezes, a depender da dinâmica de oferta e demanda, os preços são elevados muitas vezes sem racionalidade, mas o fato é que adotar essa estratégia de entrar em choque, em confronto com o setor privado, como parece que o governo está ameaçando fazer com as distribuidoras, isso não resolve, isso não é eficaz. Então, realmente, boa sorte, Durigan. Temos aí um caminho desafiador. Não, assim, isso é muito sério, assim, porque a informação que a gente teve durante essa semana do nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Rittner, é que a decisão do governo de anunciar naquela entrevista coletiva da NTT com o Ministério dos Transportes, o ministro Renan Filho, de citar nominalmente, empresa por empresa, veio do Palácio do Planalto, para trazer um ar ali de, olha, estamos combatendo e tem um vilão nessa história. Só que é um mercado tão complexo e de vasos comunicantes tão azeitados que ir por um caminho simplório é escolher o caminho errado, porque a solução não vai vir deste tipo de approach que me parece muito simplório por um problema demasiadamente grande. Agora, o resumo dessa história, Lucinda, então é que ou teremos aumento de preço ou podemos ter risco de fornecimento. Isso, porque a alternativa C seria as empresas privadas absorverem esse custo adicional. E a gente sabe que não é prática de uma empresa, ainda mais de capital aberto, como são algumas ou como é a maior delas e algumas outras são, simplesmente
pagar esse custo é muito improvável. Então, a gente vai ter realmente uma coisa ou outra, um preço mais alto do que está estabelecido pelo governo, um repasse, e ainda mais que a gente está vendo que essa escalada do petróleo não está parecendo que vai acabar agora, ou realmente vai faltar. E aí, quando falta, o que acontece? O preço sobe. E aí a gente volta para o primeiro item. Ai, gente, que jeito de terminar a sexta-feira. Ó, e aí, só para você saber o que eu ouvi hoje, tá? Essa briga da Petrobras com as distribuidoras está acontecendo porque as distribuidoras estão meio vendidas neste mercado de combustível, ou seja, elas não têm os volumes necessários de combustível agora, ao mesmo tempo em que a Petrobras está sendo pressionada por essas empresas para entregar aquilo que elas não têm. E tem uma outra coisa, né, Nakagawa, que a gente apurou também, que as pequenas distribuidoras regionais, elas não têm condição de assumir esse custo de diesel importado mais alto. Então, essas estão ampliando a procura por petróleo, por diesel local. E isso está pressionando ainda mais as grandonas. Exatamente, as grandonas que, no fim das contas, elas acabam sendo elas as intermediárias entre Petrobras e as pequenas. Sim. Então, esse desajuste aí de abastecimento nessa parte da cadeia é um ponto aí para ser monitorado. E aí as grandonas são, a saber, né? Vibra, Ipiranga, Raízen, são as que lideram neste mercado.